Hoje eu vou te mostrar como que eu faço meus arranjos florais como esse, com as minhas orquídeas floridas. O jeito que eu faço arranjos é para manter elas sadias todo o tempo que elas estão aqui em arranjo e também depois, para que ano que vem eu tenha novamente uma belíssima floração e possa fazer um novo arranjo com a orquídea que estiver florida. Então, eu faço esses arranjos há muitos anos. Esse aqui é um arranjo simples, na verdade, aqui é só uma orquídea. Essa aqui se chama Braçante Maikei Mayumi. Tá? Ela está com em torno de 40 flores, tá uma floração espetacular. Aqui eu não fiz muito, mas eu faço arranjos com mais flores. E agora eu vou mostrar para vocês um arranjo que eu vou fazer junto com vocês, na verdade, né? E mostrando vários passos aí e dicas com duas orquídeas. Mas antes, vamos dar uma olhada mais de pertinho nesta floração. Olha que orquídea linda. Ela é um híbrido que envolve braçávola, então ela tem essa folha assim comprida, como braçávola. A floração dela é espetacular. Aqui eu tenho várias flores por haste. Aqui tá recém abrindo. Tem ainda em botões aqui. Mais lá para trás tem mais hastes. Essa planta aqui, na verdade, eu tenho 4 vasos dessa orquídea. Aqui é só um vaso, tá? Um vaso 15 que eu coloquei, só fiz aqui um enfeite para ela, para ficar de display, né? Eu gosto muito de fazer display com as minhas orquídeas quando estão floridas. Uma orquídea muito, muito, muito linda, né? Eu tenho ela há muitos anos. Para fazer o arranjo que nós vamos fazer juntos, nós vamos precisar de um vaso. Como eu tenho duas orquídeas, então eu peguei esse vaso maior. Ele tem furo lá no meio, mas pode ter furo, pode não ter. Tanto faz neste caso, se vocês fizerem do mesmo jeito que eu faço, certo? Eu gosto de usar materiais como barro, porque além de ser bonito, né, um vaso de cerâmica assim, também o barro transpira, né? Plástico não. Então eu prefiro esse material. Também uso cestas, que também tem o mesmo propósito, né? Como elas não são bem vedadas, elas também têm troca ali de ar, né? Entre o vaso ali, entre tudo que a gente está montando dentro e o exterior. Vamos precisar também aqui de isopor, os pedaços de isopor aí, tem aqui de todos os tamanhos. Esses isopor aqui, eu estou usando eles há meses, anos, são sempre os mesmos, tá? Então, eu vou ajeitando ali de acordo com o tamanho, só peguei aqui um monte que eu tenho. E para fazer a cobertura, nós vamos fazer com fibra de coco, que é um material que eu adoro para fazer os meus arranjos. Eu só uso ele de fato, eu não uso esfagno e eu não monto meus arranjos como floriculturas montam. Agora eu vou pegar as orquídeas que a gente vai colocar neste vaso. Nós vamos fazer o arranjo com duas Denfal. Essa verde, olha que coisa mais linda. Denfal é um híbrido que em sua grande parte envolve o gênero Dendrobium bigibum. É uma planta da Austrália e alguns lugares ali próximos. Então são duas Denfal, aquela lá e esta outra aqui, que é outra belíssima. Olha o tamanho dessa flor, muito maravilhosa. E vamos ao passo a passo para juntar estas flores aqui neste vaso e fazer um arranjo estonteante. A primeira coisa de tudo é verificar se o substrato está úmido ou seco, porque como nós vamos deixar aí bastante tempo, né, uma floração de uma Denfal pode durar aí um mês e meio, então nós temos que verificar aqui para não esquecer e não ficar mexendo na planta enquanto ela estiver em arranjo, né? Aqui os meus dois estavam secos, então eu reguei os vasos, tá? Ó, esse aqui também está regado. Segundo passo, a gente vai medir aqui o tamanho da planta com o tamanho do vaso, tá? Então, ele tá muito para baixo, né? Eu vou colocar um pouquinho mais para cima. Opa! Ops! Aqui, eu vou colocar um pouquinho mais para cima, assim. O segundo passo é acertar como é que vai ficar aqui no vaso. Ali só cabe... Opa, aqui, ó. Se você olhar, só cabe um, né?
mas se eu elevar um pouquinho daquele vaso para cima, eu consigo colocar os dois ao mesmo tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no fundo isopor. Apenas um pedaço de isopor é o suficiente para que os dois vasos caibam aqui sem ficar tortos. Olha só. Opa! É porque ainda temos que terminar de montar. E aí eu tô querendo filmar ao mesmo tempo. Por isso, elas, ó, tombaram. Nós já vamos ajeitar isso aqui. E o próximo passo é escolher como que você quer o display das flores, tá? Então, eu escolhi que essa aqui, verde, vai ficar para a esquerda, que é uma floração mais nova, e essa aqui vai ficar para a direita. Organizei as alturas também, que uma não bata na outra, só que agora desconfigurou. Mas são esses detalhes que você tem que prestar atenção aqui, tá? Floração, uma não em cima da outra, as flores mais bonitas para frente, então esse aqui é o lado que elas estão mais bonitas, e agora eu vou colocar mais um pouco de isopor aqui para ajeitar, para que não aconteça justamente isso. Está ficando assim, ó, com essa quantidade de isopor aqui, eu já consegui deixar a orquídea bem firme, tá? Então, se eu quiser tirar esse vaso, ó, se eu quiser tirar o vaso da mesa e colocar em outro lugar quando for usar a mesa, não tem problema do meu arranjo tombar. Se você está gostando desse passo a passo, aproveita para se inscrever no canal se não é inscrito, curtir, comentar se você já fez arranjos, como faz, de repente tem alguma outra dica para acrescentar para nós. Ou se esse arranjo é interessante para você, se você vai fazer, eu adoraria saber também. Vamos continuar agora aqui, completando com o resto do isopor para nivelar até aqui, mais ou menos na borda do vaso. Completei com isopor, não precisa ficar até lá em cima, tá? É só para dar um pouco de enchimento, para que a nossa cobertura não fique muito lá para o fundo, né? A gente quer a cobertura tapando a altura dos vasos, as bordas, e esse é um grande segredo também, né? Vocês viram que eu não tirei as orquídeas dos seus vasos, eu mantenho as orquídeas separadas. Se você coloca as duas orquídeas aqui no mesmo vaso, primeiro você está fazendo um estresse para ela, né? De tirar ela do seu substrato, né? De desplantar ela. E depois você vai precisar cultivar esse vaso que você fez com arranjo, se for no caso, por exemplo, de uma Denfal, grudado numa janela, se você mora em apartamento. Você tem condições de deixar um vaso desse tamanho, um ano no mínimo, né? Até a próxima floração, grudado na janela, você tem esse espaço? Por isso que eu faço meus arranjos dessa maneira. Cada um permanece no seu vaso. Quando acabar a floração, se acabar de alguma primeiro, se acaba dessa primeiro, eu faço um outro arranjo com aquela outra e mais outra orquídea que vier a florescer. E assim por diante. Eu faço isso há muitos anos, tá? Então dá bastante. Eu nunca tive problemas, né? Nunca perdi nenhuma orquídea. E por isso hoje eu estou compartilhando com vocês. Eu já dei algumas dicas aí ao longo dos anos de como que eu faço, mas agora eu estou dando bem detalhadamente, porque eu quero ver todo mundo enfeitando as suas casas com as suas belíssimas florações. Então tá, outra coisa, se você também tira do vaso, mistura substrato, se uma orquídea está doente ou está com praga, ela vai passar para outra, tá? Por isso também não é legal tirar. E também, se você... Ixi, até me perdi no pensamento agora, qual era a outra coisa que eu ia dizer? Não consigo. Já lembro. Ah, lembrei. Você também não vai escolher orquídeas nem com pragas e nem com doenças para fazer arranjo, tá? Porque mesmo tendo cada uma aqui no seu vaso, tem chance de passar uma para outra, né? O inseto passa rapidinho aqui de uma planta para outra, ou então uma doença também pode passar. Se tem um inseto que chega aqui, pode passar uma doença para outra, entendeu? Aqui é um sistema que a gente não vai regar mais, tá? Por aí semanas. Então não tenha o perigo da água desse aqui, se tiver uma doença, né, da água contaminar o outro vaso, né? Rega um que está doente, contamina o outro que não está. Mas mesmo assim, não é bom. Até porque eu também reutilizo isso aqui há muitos e muitos anos. Eu comprei isso aqui uma vez na vida só. Nunca mais precisei comprar de novo, tá? É a mesma fibra de coco, ó. E essa aqui
Por que que eu consigo utilizar ela tanto tempo assim? Isso aqui, se você não deixar molhado, continua assim intacto, perfeito para fazer arranjos. E como eu não uso plantas que estão com pragas ou com doenças, eu não tenho contaminação disso aqui. Se um dia uma planta vier a ficar doente, aí eu não vou mais poder usar esse aqui, eu vou ter que usar outro. Agora é super simples, é só ir completando ali as bordas aqui do vaso. Opa, para que não apareça, né, que são dois vasos separados, e também cobrindo a borda aqui dos vasos, para não mostrar isso. E pronto, é muito simples esse jeito que eu desenvolvi aí para fazer os meus arranjos em casa, porque uma das coisas que eu gosto no hobby é de poder fazer arranjos quando as minhas orquídeas florescem. Tá vendo que aqui ainda tá aparecendo? A gente só vai colocando aqui, ó, um por cima para completar, não precisa apertar nem nada, tá? Essas orquídeas não vamos regar, como eu já comentei, mas para salientar, nós vamos deixar assim como está, num lugar que pega luz, tá? Também não dá para deixar lá naquele canto escuro da sala, tá? Tem que ser um lugar que entre luminosidade. Não precisa da mesma luminosidade que você fez para conseguir a floração. Eu nem precisava mais, mas agora eu tô colocando aqui, só para dar uma ajeitada. Mas precisa de luminosidade. Olha só que lindo que ficou. Está pronto o arranjo. Maravilhoso. Então, como eu já disse, isso aqui dura semanas, eu posso aqui, é que depende da época do ano, né? Ou então até mesmo da semana, né? Se está fazendo calor ou se está fazendo frio, mas você aqui, pelo menos aí uns 10, 12, 14 dias não vai precisar regar. Se precisar regar, tira isoladamente as duas e rega individual, tira, tira cada uma, né, com seu vaso, leva para regar, deixa escorrer bem a água e refaz o arranjo. E essas palhas que sobram aqui vão para o lixo? Não. Voltam aqui para o arranjo? Também não. Isso aqui é difícil de manusear, tudo vai ficar toda hora caindo, né? O que que eu faço com isso? A fibra de coco, né, a palha de coco, ela é uma matéria orgânica. Ela vai eventualmente se decompor. Então eu coloco isso aqui em cima de outros vasos de outras plantas com terra. Ao longo do tempo, isso aqui vai sendo incorporado ao substrato. Aqui no caso, misturou com um pouquinho de isopor, não tem problema, vou colocar junto também o isopor. O isopor, obviamente, não vai se decompor, né, mas vai ajudar ali a formar espaços, né, entre dentro da terra, né, para que não fique compactado, tá? Então não tem problema, eu separo o que dá aqui, o que não dá, eu coloco junto. E assim eu tô fazendo ao longo de anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.